Olá, meu nome é Viviane e você está entrando no canal UOL, We Are One, nós somos um. E hoje a gente vai ter uma live com a Ana Alcântara. A Ana ela é de Fortaleza, ela trabalha com yoga para criança e hoje ela vai falar dos benefícios do yoga para criança. Vai ser uma live muito legal, então fica aí, aguarda um pouquinho, que eu tô esperando só dar o horário e a gente já vai falar. Olá, Gisele, tudo bem? A gente vai esperando o pessoal entrar aqui. Eu tô contando que eu conheci a Ana quando eu morei em Fortaleza e ela tinha um espaço que era um lugar de férias, uma colônia de férias para criança. E era muito bacana esse espaço. E aí ela fazia biodança comigo. E aí eu vim para Belo Horizonte, né? Voltei para Belo Horizonte e a gente perdeu um pouco o contato. E aí quando eu fiz a live sobre biodança, ela tava na live e aí a gente conversando, ela já gostava de yoga, já fazia yoga, né? E aí ela comentou que ela dá yoga para criança. E outro dia ela falou na rádio lá de Fortaleza sobre yoga para criança, sobre os benefícios. Então eu vou aguardar ela entrar aqui para a gente poder conversar um pouquinho com ela. Eu já fiz um teste com ela antes, deu certo. Então daqui a pouquinho ela entrando a gente conversa. Deixa eu só ver aqui. Daqui a pouquinho ela entrando aqui eu falo com ela. Oi, Márcia. Eu acho que é a primeira vez que você vê uma live, Márcia. Tudo bem? Depois você vai lá nos stories e olha as lives que estão lá. São muito legais. Esperar ela entrar. Deixa eu ver aqui se ela já entrou. Já entrou a Ana. Ana, seja muito bem-vinda. Né? Eu tô falando um pouquinho de você antes de você chegar. Eu contei que eu te conheci na biodança em Fortaleza e aí agora eu vou te convidar para você falar um pouquinho dos benefícios do yoga para criança, tá bom? Deixa eu te chamar aqui. Ô Ana, às vezes a gente fica falando e os comentários vão passando. Oi, Olá, chegou! ei, Vivi, boa noite. Boa noite! Agora eu tô numa salinha, já dá para falar melhor. Olha só, olha só. A gente está chegando agora, eu já fui falando um pouquinho de você antes, só que eu queria que você começasse, né, contando a sua história, como você conheceu, né, o yoga. Conta um pouquinho pra É, gente. eu, na verdade, eu terminei faculdade de letras, e aí fiz psicopedagogia, arte-terapia, e aí nesse percurso, Vivi, eu comecei a praticar yoga em 2008 e fui vendo os benefícios dessa prática em mim. E aí eu já fiquei, poxa, posso usar isso no atendimento clínico, né, com as crianças, com os meus filhos. E aí foi exatamente assim que tudo começou. Eu via os benefícios em mim, eu queria que as minhas crianças, meus alunos, eu já tinha uma colônia de férias que eu usava, né, como ferramentas, a psicopedagogia, a arte-terapia, biodança, música, teatro, né? Tudo que eu via que era bom para as crianças da colônia, eu começava a usar, começava a ver os benefícios, e aí fazia Uhum. oficinas de culinária, de contação de história e de yoga também com eles.
Foi assim que começou. Eu até falei um pouquinho antes que eu lembro da colônia de férias, e quando eu morei em Fortaleza, né? Eu lembro que você tinha colônia de férias, era um espaço muito legal, né? Tinha muita coisa diferente, né? Uhum, E, e assim, quais são os benefícios? Porque o título da live é assim, os benefícios do yoga para criança, né? uhum, E quais são os sim. benefícios assim do yoga para criança? São os mesmos que a gente vê em adultos, só que a gente tem que usar outras estratégias, né? Então, os benefícios melhora a concentração, melhora a atenção, melhora a generosidade, a serenidade. Então, as crianças ficam mesmo com esses sentimentos mais pacíficos, né? E Uhum. não só nesses aspectos que eles precisam realmente de desacelerar, de melhorar na concentração, na memória, isso realmente todos nós precisamos. E além disso, tem esses aspectos também emocionais e espirituais. Ficam realmente crianças melhores, né, para o mundo e futuro adultos que vão ser bem mais, mais com essas coisas todas que a gente percebe neles, Mais mais capazes, compassivos, né? mais capazes, isso. Eu vejo em mim, porque eu faço yoga, né? Então eu vejo em mim os benefícios do yoga, né? Eu fico mais calma, mais concentrada, me ajuda muito, assim. E eu acho que o corpo é a chave, né, de tudo. Uhum, isso. É. E qual você acha, assim, que é a diferença de uma pessoa que faz uma prática da criança, né? Porque aqui o canal é para mães. Então, Uhum, assim, para mulheres e mães, né? Não que os homens não possam participar das lives, mas uma mãe que está pensando, eu quero colocar o meu filho numa prática esportiva, num exercício físico, ele faz ginástica na escola. Qual é vamos dizer assim, os maiores benefícios e a diferença do yoga com uma outra prática esportiva? uhum. Sim, é exatamente isso, né, Vivi, que a prática de yoga faz. Ela não está trabalhando só o físico, além da flexibilidade, da força, do equilíbrio, é muito mais profundo, né? Porque é internamente. Então, as mudanças são visíveis, perceptíveis também nesse sentido. Então, além deles poderem praticar essa parte física que é importante, de ter uma melhor flexibilidade, agilidade, né, também, atenção, eles também estão recebendo outros benefícios que vão muito mais além do que só a parte física. Então, é o emocional, é o espiritual, tudo isso junto. Esse tema é muito interessante, né? Antes da gente começar a live, uma pessoa mandou aqui: Nossa, eu fiquei muito interessada nesse tema, estou ansiosa para ouvir. Então, eu só vou falar com o pessoal que está escutando a gente aqui, que podem deixar perguntas, né? É bom até Uhum. interagir com a gente, deixar perguntas aí, alguma dúvida que você tenha. A Ana tá toda aberta, né, Ana? Disponível. Uhum, Eu fiquei totalmente. muito feliz. Eu nem te agradeci, né? Mas eu fiquei muito feliz quando eu te convidei que você aceitou fazer essa live, porque eu acho um tema importante, né? Onde eu faço yoga, já teve yoga para criança e atualmente não tem mais. E aí, só de divulgar a live, só de divulgar, mães vieram perguntando, né? é, se eu sei de onde tem yoga para criança. E aí eu acredito que lá deve abrir uma turma de yoga para criança. Só Uhum. da gente falar do tema. Pois é. Ai, que bom, Vivi. Então é uma coisa importante, né? As coisas vão surgindo. E fala um Uhum. pouquinho pra gente, assim, porque o seu trabalho em Fortaleza, eu sei que ele é bastante, assim, é reconhecido, né? É bom ter o trabalho reconhecido, né? Outro dia você estava falando numa rádio, parece. Mas assim, o quanto você
eu queria que você falasse assim do quanto você gosta de dar aula de yoga para criança, né? Uhum. E aí, É, aproveitando, ó, a Gisele está perguntando se tem uma melhor idade para iniciar o yoga. Aí você aproveita e já responde. isso. Bom, é Gisele que está perguntando isso? A Gisele, ela perguntou se tem uma melhor idade para iniciar. Geralmente, Gisele, a partir dos 4, eles já conseguem ficar mais tempo, né? Numa aula de 40, 50 minutos. Mas eu trabalho numa escola, que é referência aqui na cidade, que eu dou aula de corpo, que não deixa de ser yoga, a partir de 2 aninhos, 1 aninho eu já faço, né? Então, para essas crianças menores de 4 anos, o ideal é que sejam 20 minutos, 30 minutos no máximo, né? Porque aí eles já vão começando, aí vão compreendendo, ficando um pouquinho nas posturas, tem que ser sempre bem lúdico, e aí dá para ir aumentando aos poucos, gradativamente. E quando a gente trabalha com yoga para criança, o Edinho está perguntando aí se para falar um pouquinho dos tipos de yoga, mas tem tipo de yoga para criança ou você acaba incorporando no seu trabalho outras técnicas que você conhece, né? Que você tem um leque de ferramentas assim abrangente. Então, como que é isso assim na prática? A minha formação é em Hatha Yoga, mas eu fiz muito tempo Iyengar, o método Iyengar Yoga, que a gente usa muito acessórios, bloquinhos, faixas, cintos, né? Faixas que é cintos, mas a gente usa bloquinhos e outros acessórios que ajudam a fazer as posturas mais corretamente. Mas o geral mesmo é Hatha, que eu uso com os meus alunos, e aí utilizo a arte terapia como, né, suporte, faço contação de história também, brincadeiras, música, uso todos os meus outros suportes para que essa aula seja lúdica, né? Seja leve, seja alegre, dinâmica. Bom, Isso aí. é, outro dia eu vi um vídeo de um aluninho seu falando assim de mundo melhor, né? Então, é assim, vai além, né, da prática física, né? Muito além, muito além. E a gente fica emocionado, né, Vivi? Você também que trabalha com cura, você vê como é incrível, maravilhoso, emocionante a gente perceber que é, talvez seja pouco ainda, né? Mas o que a gente faz com esse amor todo e com essa conquista, né, que a gente percebe em cada criança que melhora em todos esses aspectos, é muita felicidade mesmo, muita emoção. Muito legal. O Edinho está perguntando aí de novo, olha, eu tenho duas crianças. Há alguma dica que eu possa utilizar em casa com eles? Algo que ele possa, um exercício que ele possa fazer? Para essa idade é bom sempre a gente usar as posturas dos animais, né, que são várias. Então, eles podem fazer a postura do cachorro olhando para baixo, o gatinho se espreguiçando, postura da árvore, né? Tem muitas. E tem muito livro, tem muita literatura já nesse sentido, que ele pode procurar na internet. Tem o Yoga com Histórias, que é do João Soares e da Rosane, que é muito bom. Ele tem muitos livrinhos de historinhas com as posturas das crianças fazerem. Espera só um minutinho, tá picotando um pouquinho aí. Vamos, não sei se vai ter que começar de novo. Opa, vamos ver, não sei se começa de novo. Passou? Melhorou? Não, ainda tá picotando um pouquinho. Mas melhorou um pouco, eu acho que já dá para te escutar. Fala, deixa eu ver. Então é o seguinte, gente, eu repetindo, essas posturas dos animais para fazer com as crianças nessa faixa etária menor e com as maiores também é o grande lance, né? Então, usar as posturas do cachorro olhando para baixo, do gato se espreguiçando, da cobra, né? E fazendo os barulhinhos de cada animal. Então, isso tudo ajuda bastante. Eles entram E são, mesmo na vibe, né?
São posturas que tem no yoga de adultos também, né? É a mesma coisa, Também. né? Eu lembro do É, cachorro, exatamente. do gato, É, tudo exatamente. legal. Tem os pranayamas também, né? Tem o pranayama não sei se você já fez, Vivi, da abelhinha, né? Então, a gente põe Não. os dedos, os polegares no ouvido, os outros dedos aqui, aí inspira, né? Puxa o ar, e quando solta, faz o barulhinho da abelha, que não é bem os, mas é Então, esse é a calma, Como que né? é? E Põe aqui em põe cima, tapando mesmo os ouvidos, né? Bem tapando os no meio do. ouvidos. É, aí os outros dedos em cima, e aí você inspira puxando o ar. Quando solta, faz com os lábios fechados, né? Faz soltando o ar. É E aí repete gostoso. várias vezes. É. E a abelhinha, né? Que eles adoram. É, tem uma postura assim, eu não sei se existe essa postura, porque eu lembro que a professora ela fala assim, que algumas posturas ela fala que ela deu nome. Falar nisso depois vou mandar aqui para quem é de Belo Horizonte. Chama tartaruga. Tem a tartaruga? Aham, tem sim. A que eu faço com eles, não sei se é a mesma sua, a gente faz a borboletinha, né? Que é pé com pé, Baddha Konasana, que é em sânscrito. E aí a tartaruga você põe os braços por dentro das pernas e pega nos pés. É essa que você faz, Vivi? Não, é Não. deitado, meio curvado assim. Mas eu acho que as outras posturas são iguais, são do yoga, né? Eu já fiz yoga em Aham. vários locais, assim, e eu tenho uma gratidão, assim, imensa por todos os professores, sabe? Uhum. Que já passaram, assim. Tem até um professor que deve falar com a gente aqui em breve também. Todos foram maravilhosos, só professor muito legal. Cada um de um jeito, né? Uhum. Porque mesmo sendo a É, mesma yoga, assim, o mesmo tipo, igual o Edwin falou, tem vários tipos de yoga, o professor faz diferença, né? Porque ele se coloca, não tem como ficar fora do yoga, né? E essa professora é maravilhosa, essa que eu tô com ela atualmente. Eu acho que é Cíntia, eu não sei o nome, porque é SY. Ela tá falando que a pequena dela tá assistindo com ela, a ah, Ana. é Sinara, é minha aluna. Ela é Como adulta, ela minha chama? aluna. Eu acho que é ela, né? Sinara? Tá com É Sinara? SY. Isso, Acho que essa é. aí não deu para Ó. ver o resto aqui agora. Mas é muito legal. Agora sim, tem muita mãe que fala assim, a gente está falando de yoga, tem gente que nem chegou aqui, né? Porque na verdade, quem está aqui já está aberto para isso. Mas tem muita gente que tem um pré-conceito, né? Um conceito assim anterior, assim, de yoga com religião. Aí, falou que é assinar, isso É, mesmo. beijo, Sinara. Aí eu queria que você falasse um pouquinho assim. Yoga não é religião, é religião. Como que fica a yoga e a religião? Isso, é muito importante viver isso, realmente. Porque exatamente, não é religião. É porque tem, né, toda a tradição, os deuses, a mitologia hindu, mas isso não significa que isso vai interferir com a sua própria religião. Você pode ser, né, você pode ser católico, espírita e praticar yoga, não tem nada a ver. É Se você você não quando você quer. fala assim, quando você fala assim, é e não é, é porque a palavra, né, religião é religar, né, me ligar com o divino. Então, ela te liga com o divino, mas ela não é Uhum, uma isso. religião igual a gente pensa hoje como instituição. Não é isso? Uhum. Isso mesmo. Então, assim, até a gente respeita mesmo, eu canto os mantras, né? E como são crianças, geralmente eu canto os mantras com eles, porque eu sei do poder deles, mas eu sempre procuro cantar Opa. traduzido em português. Mas de vez em quando eu falo também as palavrinhas em sânscrito para que eles tenham esse conhecimento, né? E tem muito mais poder você cantar um mantra corretinho, né? E até o Sandro Shankara, que é um amigo nosso que é muito bom também, que veio aqui em Fortaleza, deu um workshop só de mantras pra gente, Opa. tão poderoso, Vivi, que só a pronúncia correta
muda a vibração no seu corpo, né? Então, é muito forte, mas não tem nada a ver você deixar de cantar um mantra bonito, né? Porque você tem outra religião, com todo o respeito com todas, né? Ou seja, a pessoa sendo de qualquer religião, ela pode fazer, né, e participar, praticar o yoga, né? Falar nisso é yoga, como que é? É outra dúvida, porque em sânscrito essa palavra yoga é masculina, então por isso é o O fechado, né? E é masculina, o yoga. Mas aqui no Brasil, né, a gente é portuguesa, então a gente deixa o yoga aberto e é feminino, a yoga. Então varia também, Entendi. eu mesma ainda fico misturando, Mas os dois estão assim, corretos. os dois estão corretos, né? É, Quando você falou dos mantras, eu lembrei aqui, que eu falei que essa minha professora é muito legal, depois eu vou falar aqui dela. Ela fala assim: esse mantra é tão poderoso que ele tira pessoas da loucura. Então ela fala que lá na Índia tem lugar, não sei como que é, tem um lugar onde quando a pessoa entra em surto, qualquer coisa, eles colocam nessa sala e fica cantando mantra, cantando mantra, e a pessoa é retirada da loucura, né? Pra gente ver o poder do mantra, né? E é, a aula e a aula que eu faço, assim, ela tem várias partes. É assim como que é para criança. Quanto tempo que dura? sim. Geralmente o tempo 50 minutos, dependendo do nível, né, de cada criança. As crianças a partir de 4 já conseguem ficar 50 minutos. E aí toda a estrutura de uma aula para adultos é feita também nas minhas aulas, né, nas aulas de crianças. Só que aí dessa forma, né, cantando música, fazendo brincadeiras, usando cartinhas de baralhos. Tem muita gente boa aqui, realmente no Brasil, fazendo trabalhos legais, Vivi. Depois eu posso passar essas dicas aqui para você ou para quem se interessar. Tem muitos livros bacanas, joguinhos com as posturas de memória. Então tem muita coisa boa para a gente utilizar nas aulas. Legal. Estão perguntando aí, quantas vezes por semana que a gente deve fazer para a gente ver os resultados com Bom, crianças? eu acho o ideal são 2 dias, eu acho, né? Já dá para sentir mais a força disso e as crianças ficam mais estimuladas indo 2 vezes. Mas eu tenho turmas ótimas e grandes que é uma vez por semana. Geralmente as crianças também têm uma agenda muito cheia, né? Então tem isso também. Então, uma vez por semana já dá um efeito bom. Mas se der para ser 2 dias, eu aconselho, sejam 2. E você, assim, você nota a. Eu acho, eu tô perguntando, mas eu sei. Mas assim, é pra gente, né, poder partilhar isso, assim. Mas você nota, assim, diferença, esses benefícios nas crianças ao longo do tempo, assim, você como professora? Então, o foco, porque eu acho que trabalha demais o foco, a atenção da criança, né? Ainda mais hoje que tem tanta coisa chamando a atenção da criança, né? Como que você vê isso assim nas aulas? Você percebe esses benefícios? Quais são os maiores benefícios que você percebe? Ah, sim, boa pergunta, Vivi. E tem mesmo, né? A gente nota que as crianças, quando chegam com 4 anos, eu tenho crianças que começaram com 4 anos e estão com 10 anos, 11. Então, a gente percebe muito, né? A mudança desde os 4 aninhos, que conseguiam respirar menos, aí já conseguem fazer uma respiração mais longa, conseguem ficar no relaxamento mesmo, bem relaxado, né? Imóvel mesmo, como deve ser. Então, é o tempo todo a gente acompanhando essa evolução deles, nos E mínimos a gente detalhes. evolui mesmo, olha. Quando eu cheguei no yoga, sim, igual eu falei, eu já fiz várias vezes, mas eu paro, volto, né? E agora eu tô um pouquinho mais tempo. Mas quando eu cheguei agora,
na hora do relaxamento eu ainda ficava meio tensa, sabe? E ultimamente, assim, teve outro dia que eu até dormi no relaxamento. E pior que eu acordei e eu não sabia se eu tinha dormido ou não, sabe? Eu relaxei tanto que eu não Uhum. sabia se eu tinha dormido ou não. Aí eu acordei, assim, que eu fazia aula sozinha, agora que tem mais pessoas. Mas eu acordei, assim, eu não sabia se eu tinha dormido ou não, parecia que tinha passado rápido. Aí ela falou assim: Você dormiu, mas eu não quis te acordar. Eu deixei você descansar um pouco, você estava precisando. É. Ah, Aí isso eu, acontece é uma muito. diferença. É. E eu tenho uma turma de adolescentes, né? Que os adolescentes realmente estão muito ocupados e já preocupados com essa fase do Enem. Então, eu tenho uma turminha de adolescentes que tem umas duas alunas que, coitadas, elas estão mesmo cansadas, né? É dia de sexta-feira a aula e elas sempre dormem. E aí eu fico, poxa, vou deixar elas dormir. E aí, na hora que eu faço a meditação, né? Aí elas ainda estão cochilando, aí elas aos pouquinhos vão acordando, vão ficando e se assustam um pouco, que é um relaxamento mesmo, né? Que elas precisam. Muito bom, né? Bom, é, Ô, gente, é isso, assim. Eu queria saber assim, se você tem algo mais que você queira falar com a gente. É, eu tenho uma curiosidade, assim. É porque quando a gente foi falar assim do yoga com religião, né, que não é uma religião, e tal, é, como que fica assim o ser? É uma mitologia? Como que é? Como que fala? Queria que você falasse um pouquinho assim. eu não entendi bem, Vivi, repete. Esses seres que a gente fala no yoga, porque eu não conheço Os muito bem, né? deuses, né? São deuses. Deuses. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu, apesar de não conhecer, eu acho muito interessante. E todo Aham, conhecimento é bem-vindo, assim. As tá. crianças. Aí voltando no assunto das crianças, assim, que essa live é sobre isso, né? Eles entendem, não entendem também? Como que é isso? Eles questionam muito, né? Tudo eles questionam. Mas eu apresento no final do ano, nas minhas turmas, eu também faço um teatro com eles, e geralmente com as historinhas desses deuses. Então, eu já fiz a historinha do Ganesha, que até é uma história do João Soares, né? Do Yoga com Histórias, linda. E aí eu adaptei para o teatro, até falei para ele isso. E aí eu conto a história do Ganesha, que é o removedor dos obstáculos, que ele é super bem visto na Índia, né? E é um deus mesmo querido, admirado. E ele, aí eu conto a história do Ganesha adaptado para criança e cada criança faz um personagem da historinha. Aí tem a mãe do Ganesha, que é a deusa Parvati, aí o Ganesha, e aí a historinha toda eu vou criando e fazendo com as crianças, e elas participam e entendem e perguntam sobre a historinha e como é que ele ficou com a cara de elefante, né? Que tem também essa parte. Como que ele E ficou com a claro cara que, de elefante? Eu bom, não para sei. adaptação, para adaptação de criança, Vivi, o Ganesha, ele era uma criança, a mãe, a deusa Parvati estava querendo engravidar, e aí não conseguia, e pegou uma argila e começou a modelar uma argila, transformando num bebê, e aí depois ela inspirou e soprou todo o amor, e esse bebê virou um bebê de verdade, que é o Ganesha. Ah, que E aí legal. pronto, aí depois que ele começa a crescer, ela percebe que ele tem mesmo o dom de curar as pessoas. Então, ele começa a receber várias pessoas que vão lá receber as bênçãos dele e se curar de alguma coisa. E a mãe, a deusa Parvati, percebe que também tem pessoas invejosas que se aproveitam da bondade do filho. Então, ela se preocupa, vai no deus Brahma, que o deus Brahma é um deus de 4 cabeças, que é o criador. E aí o deus Brahma diz que para o filho se proteger, ela precisa colocar uma cara de um animal nele. E um animal mais sábio, o elefante.
Então ela pega Uhum. argila, modela a cabeça de elefante, coloca no filho, inspira e sopra todo o amor, e aí o Ganesha fica com essa cara de elefante protegido, e por isso que ele tem essa carinha fofa, simpática de elefante, mas corpo de humano. É isso. Ai, que bacana. Bacana. É, Gente, é muito, o conhecimento, né, é muito legal, né, a gente aprender as coisas, né? Todo dia tem. muito bom. Eu tenho uma dúvida, assim, mas é minha mesmo. Eu, como mãe, tem uma aula de yoga. Eu queria tanto que meu filho fizesse. Aí vou, eu, mãe, levo meu filho. E aí, como que é isso assim? Você percebe nas suas aulas, quando a criança chega, que a mãe levou, que a maioria é assim, né? Eu acho que tem alguma criança que fala, mãe, eu quero fazer yoga. Tem, tem, Tem. Ai, que tem, bonitinho. tem. Geralmente, Muito legal. esses que querem é porque veem as mães fazendo, né? Ah, Eu acho que, de repente, a mãe, eles percebem o tanto que a mãe está melhor, está mais calma. uhum. E, e tem muitos casos de vovós que colocam os netinhos também para fazerem yoga, né? Porque estão vendo a vovó fazendo, e aí a Ai, vovó que faz com eles bonitinho. já em casa, né? As posturas dos Uhum. animais. E aí isso já é muito bom. Isso já dá uma vontade deles fazerem. Mas tem também esses, né, que chegam porque a mãe acha que é bom, eles não estão afim de fazer. Mas aí com esse jogo de cintura, né, com essa afetividade, com essas outras alternativas lúdicas para eles gostarem, eles acabam gostando também. Essa era a minha dúvida. Como que é assim? Eu cheguei e não tô querendo fazer. Eu tô falando isso porque a biodança eu aplico muito para jovens, sabe? E é jovem que não tá lá para isso, porque é dentro de um evento. Então eu já chego sabendo assim que muitas vezes quando eu falo que é biodança, eu tenho que explicar, né, o que que é. Então eu imagino assim, uma criança está sendo levada para fazer yoga e aí como que fica lá, tipo assim, ai, não quero fazer, que saco, sabe? Depois vai melhorando. Uhum. É. Mas também, Vivi, tem também esse aspecto assim de que a mãe também vai achando que a criança vai fazer yoga e vai ficar calmo, vai meditar horas. Não é assim, Na né? hora, Às né? vezes não é. Não é assim. Demora. Mas é muito emocionante porque depois de algum tempo, ainda mais com essas coisas todas que eu utilizo de contação de história, de teatro, coisa mais linda. A minha apresentação das deusas da trilogia hindu esse ano, a gente vendo as crianças se apresentando, né, e ficando na meditação, eu fiz todos os mudras, que são os gestos energéticos, né, que a gente faz com as mãos. Cada deus eu pesquisei e vi um livro maravilhoso, também eu posso indicar depois, que é o Hasban, que eu trabalho no Espaço Vivekananda, que é um dos espaços mais antigos aqui de yoga, que são indianos mesmo, e tem um livro só com os mudras. Eu pesquisei todos para cada deus fazer o mudra correspondente. É a coisa mais linda. Meu aluno de 4 aninhos fazendo o deus Brahma com o mudra do deus Brahma, sabe? E as coisas horas Peraí, tá, também tá picotando de meditando. novo. Só um minutinho. Só um minuto pra gente ver se volta. Peraí, travou um pouquinho. Travou um pouquinho. É o deus Volta. Brahma. Você estava falando do teatro que vocês fazem, da trilogia. Então, vamos voltar aí. Sim, Vivi. Então, que eu falando sobre isso, né? Que mesmo que não seja essa coisa rápida que as mães esperam, que os filhos realmente fiquem meditando durante muito tempo e recebam todos os ensinamentos, né, do yoga, não é assim, não é tão rápido. Mas mesmo não sendo tão rápido, é bonito numa apresentação como essa dos deuses da trilogia hindu, a gente vê que eles ficam, mesmo que eles estão dramatizando,
mas eles ficam na permanência, né? Ficam com o mudra, com o gesto das mãos, com a coluna retinha, tudo que a gente fala durante a aula, numa apresentação de teatro, aí eles estão apresentando, né? E estão querendo ficar mesmo fazendo o papel, né, do Deus, dos deuses. E aí já é uma estratégia para que eles fiquem. Muito bacana. Ó, eu podia ficar conversando aqui com você há muito tempo, mas o Instagram, eu não consigo nem salvar direito a live quando ele ultrapassa, assim, muito tempo. Ele corta a gente, né? Então, eu queria que você falasse, desse seus contatos aí. Eu vou colocar, né? Depois você me passa, a gente coloca, a gente vai deixar a live, falando pessoal, né? A gente vai deixar a live em todas as plataformas, então a gente vai colocar no YouTube, no Facebook e no Instagram, né? Para vocês acessarem. De hoje para amanhã vai ficar no Stories. Então, se quiser baixar a live, né? No Stories a gente consegue baixar e assistir a live. Então, eu vou colocar, assim que for para o feed, né, que for para o IGTV, no YouTube, no Face, eu vou colocar a descrição com seus contatos, né, que você me passar, eu coloco a descrição direitinho. Mas se você quiser me falar, assim, falar do espaço, né, igual você falou que onde você dá aula. Uhum. Vivi, eu dou aula no Espaço Clara Luz, que é também um espaço muito bom aqui, maravilhoso, bem conceituado e bem um dos primeiros também. Eu dou aula no Espaço Clara Luz, dia de terça e sexta à tarde. Dou no Espaço Vivekananda, que é esse que eu falei, que lá é para adolescentes e adultos. E dou na Escola Vila, que é só para os alunos mesmo da escola. E dava no Colégio Canarinho também, que era outro colégio que ainda não formou a turma, né? E vou dar também agora outro espaço, que é a Academia da Michele Borges, que também é muito boa referência aqui, que ela também está querendo agora introduzir a prática de yoga para as crianças. Que legal, muito bom. Ou, você deu uma ideia, assim, a academia deve ser bom, né? Porque a mãe vai lá na academia, né? Pode fazer outra É, aula e deixa a criança no yoga, né? é, Para aproveitar os benefícios do yoga, né? Que são é. muitos. De- Inclusive, teve outro espaço que eu dei aula, que é o Armazém, que lá tinha um horário que eu dava aula, que era justamente enquanto eu dava aula, tinha um horário para as mães fazerem. E lá no Espaço Clara Luz também tem esse horário agora, né? Ah, que Enquanto os legal. filhos estão lá, as crianças estão comigo, aí os adultos ficam com outros professores. É uma estratégia Muito boa bom. também. Então, É ótimo. Tá. então, Quem é de Fortaleza, então, pode te procurar nesses espaços, né? E quem é de Belo Horizonte, eu vou indicar teacher, a minha professora linda. Eu faço no espaço que chama Núcleo Manu. O Núcleo Manu, ele fica num bairro aqui de BH que chama Caiçara, é um bairro bem conhecido. Então, eu também vou deixar o contato a minha professora chama Milange, né? Ela é dona desse espaço, tem mais de 40 anos o espaço, é muito bacana mesmo, tem vários tipos de terapias lá, e aí é onde acontece o yoga. A gente sente até bem no local, né? Então, quero convidar para quem está aqui em Belo Horizonte e queira fazer yoga, eu recomendo fazer lá no Manu. E aí eu vou deixar também o contato, né? Posso deixar no comentário, assim, o espaço, né, deles aqui em BH. Então é isso. Eu quero te agradecer, assim, demais mesmo. Eu estou muito, muito, muito feliz de ter falado com você aqui. também. Tem alguma pergunta que ficou sem responder aí do pessoal? Se quiserem mandar alguma pergunta, ainda dá tempo. Eu estou de olho ali nas horas. Então tá. Muito, muito obrigada. E a gente vai, divulguem essa live, né, para as mães que queiram que seus filhos façam yoga, até para os jovens também, né, para conhecer um pouquinho do yoga. Muito, muito obrigada.
Tchau, tchau. Obrigada também, Vivi. Beijo. Boa Vamos noite ver. para todas. Boa Vamos noite. praticar. Vamos Boa noite. praticar. Vamos. Tchau, gente. Tchau. Muito obrigada, viu, gente, pela presença aqui. Eu queria agradecer muito. Tchau, tchau.